Fala pessoal, tudo bem? Vamos aqui para a nossa quarta aula, tá? Que é a sessão de controle na palma da sua mão. Beleza? Essa também vai ser uma sessãozinha que vai ser bem rápida, eu acredito. E ela tem várias formas de serem criadas, tá? Mas vamos lá botar a mão na massa logo, tá? Então a gente já tem aqui, né? Ó, vamos aproveitar, vamos colocar aqui a section, vamos chamar essa sessão aqui de controle e vamos dar um container aqui também, para poder segurar ele aqui, né? De ponta a ponta. Porque lembra, né? O nosso box, né? Que mantém o conteúdo está desse tamanho aqui, ó, daqui a aqui, então basicamente todo o site se mantém nele, correto? Então beleza. Vamos pegar aqui do porquê, vamos pegar aqui já essas dois aqui, ó, já vamos aproveitar aqui, ó. Já vamos ver como já está ficando, ó. Aí acho que eu fechei o servidorzinho aqui, carregar ele de novo, beleza. Por que organiza meio o seu braço direito, mas beleza, né? A gente vai ter que trocar por esse texto aqui. E aqui o spam é benefícios, né? Vamos lá. Aqui, benefícios e o section description, perdão, é esse texto aqui, né? Então, beleza. Então nós já temos o H2 e o P da section description, né? Vamos só dar uma olhadinha aqui, pessoal, no DOM. Vamos inspecionar aqui a página. Ó, olha a vantagem de ter um código, ter uma página no código, né? Você deixa ele super limpo, né? Ó. Então você de fato só coloca classes que você vai utilizar, né? Não tem nenhuma div envolvendo o H2 ou o parágrafo, não tem uma div de container envolvendo o parágrafo, não fica aquela gambiarra toda, né? Que tem lá dentro do Elementor, tá? Por exemplo. Então assim, ó, bem um código bem controlado, bem limpo mesmo, né? A gente consegue otimizar ele mais ainda, tá? Mas isso aí a gente vai ver nas aulas finais, beleza? Então vamos lá. Section Title. Então aqui nós temos aqui uma seção já, né? Nós temos esse box aqui, ó, que tem todas as informações, tá? Então vamos começar aqui, ó. Vamos estruturar como que a gente pode fazer ela aqui primeiro antes de ir para o código, tá? Nós temos essa imagem que está vazando aqui dentro do box, né? Mas aí tem um overflow hidden aqui, tá? Para ele não poder de fato vazar, ele ser escondido aqui. Nós temos aqui um título, né? Um título aqui para essa sessão, um subtítulo, e temos aqui pequenas seções, né? Ó, que complementam essa sessão aqui, beleza? Então aqui nós temos o H2, aqui é um H3, né? Aqui é H4, beleza? Então vamos lá. Como que a gente pode separar isso daqui, ó? Talvez a gente possa fazer, deixa eu ver, a gente pode exportar essas imagens aqui, ó. É que aqui ele já tá, ó. A gente poderia exportar a imagem daqui e terminando aqui, ó, de fato, ou a gente pode pegar a imagem inteira, né, toda a imagem, ela toda, e jogar um position absolute. Eu dar preferência da gente ter a imagem como completa, tá, ó. Então vamos vir aqui, ó, vamos exportar elas primeiras aqui dentro, ó. Deixa eu ver, ó. Hero IMG, deixa eu ver aqui, ó, a prévia dela, só pra gente ver se tá o cardzinho. Mas é isso, basicamente é isso. Aqui, como aqui a prévia ele tá cortando porque tá dentro de um box aqui, ele corta, né? Então vamos lá, vamos só resolver isso daqui, ó. Tá esse frame, tá nesse grupo, esse grupo e esse aqui tá pegando os dois. Vamos pegar e vamos copiar, vamos só jogar para fora, só pra gente ter eles separados, tá? Ó. Na verdade que são até três imagens, ó. Não tinha reparado nisso, né? Mas vamos fazer o seguinte, vamos usar as três, tá? A gente poderia cortar, você poderia exportar uma, exportar outra, exportar cada uma dessas três separadas aqui, porque se a gente quisesse fazer uma animação, né, separada por cada um das telas, a gente conseguiria, né? Se você quiser ir mais a fundo ainda nas animações, você poderia exportar essa layer aqui, depois essa layer aqui, essas layers aqui, e animar cada um desses elementos aqui individual, mas a gente não quer isso agora, tá? Então vamos fazer o seguinte aqui, ó. Aqui é
controle, vamos dar o nome de controle, controle thumb, tá? Vamos vir aqui nos plugins, vamos utilizar o WebP Exporter. Vou exportar ela aqui. Vou pegar ela aqui, ó. Só, não vou esconder nada da minha área de trabalho, tá? Eu quero que vocês vejam a realidade mesmo, tá bom? Então, vamos exportar ela aqui, vamos pegar ela aqui, vamos jogar na pasta aqui, ó. Nosso projeto, né? Só vou visualizar ela aqui ó, como tem extra grande, beleza? Aí aqui dentro nós temos também temos essa daqui, ó. Exportar ela também como junto aqui, controle, rotina meio, controle, peraí, flecha, controle flecha. Nós temos um ícone, né, ó. Ícone a gente vai exportar aqui também como SVG, aqui vai ser controle ícone icon one. Vamos exportar como SVG. Aqui vai ser controle icon 2. PNG. Aqui é icon 3. Fechou, já temos as imagens aqui exportadas, né? Vamos fazer esse box aqui, ó. Então vamos lá. Esse box aqui a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos colocar um box. Vamos envolver esses elementos aqui dentro de uma div. E essa daqui, essa imagem, essas duas imagens aqui, elas vão ficar separadas aqui dessa div aqui, tá? Ó. Então, vamos lá. Box. Aí eu vou colocar box infos. Deixa eu ver como que eu fiz a estrutura das outras, tá? Box item, tá. Deixa aqui, deixa aqui. Box infos, né? São as informações aqui dentro desse box. Então, dentro desse box, a gente tem aqui o box title. Opa, é o seguinte, H3 box. Eita, box title. Nós temos o box description, né? É um parágrafo. Box description. Vou jogar o texto aqui dentro mesmo. E aqui dentro, ó, nós temos esses três itens aqui. Eu vou apresentar uma coisa para vocês, pessoal, chamado grid layout, tá? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai jogar esses três elementos aqui dentro de um grid, tá? Então vamos lá. Aqui é o box. Aqui, na verdade, pessoal, não vamos chamar de box, não. Vamos chamar de content, tá? Porque se a gente for reparar aqui nessa estrutura, ó, é uma seção, né? E aí nós temos o título e o subtítulo da seção, né? O título ou a descrição da seção. Só que o conteúdo, basicamente, da seção é o que está dentro desse box aqui, tá? Então vamos chamar esse box de content, tá? De conteúdo, tá? Então, assim, esse content aqui, a gente pode, por exemplo, aqui também, ó, na seção aqui de baixo, ó, utilizar, por exemplo, que é envolver esses dois cards aqui, ou envolver essa parte aqui do switch, né? O switch e os cards aqui dentro de uma div toda. Você pode também chamar como content, tá? Na verdade, você pode dar o nome das classes do jeito que você quiser, tá? O importante é você colocar nomes nomes semânticos para você, tá? E nomes semânticos também, se o projeto por acaso for outro dev também for utilizar, ou se você, por exemplo, nesse meu caso aqui que eu estou ensinando vocês, né? É interessante eu ensinar para vocês de uma forma que seja semântica que vocês entendam, tá? Para vocês replicarem isso da maneira correta, tá? Mas assim, as classes, nome de classes,
Você pode colocar o nome que você quiser. Tá? Mas assim, por que você vai complicar, né? Colocar nomes estranhos? Coloca nomes semânticos, né? Coloca nome de acordo com o que você está fazendo aqui no caso, tá? Então, beleza. E aí aqui dentro, ó, do content, aqui eu vou colocar aqui, ó, content infos, tá? E aqui content title. Só pra gente ver aqui content description, tá? Só para manter o contexto aqui. E aí aqui eu vou colocar, eu poderia dar esse nome aqui como box, tá? Mas aqui também pode ser cards, tá? Vamos seguir como cards aqui, tá? Cards. E aí dentro aqui tem o card item. E dentro do card item, nós temos aqui, ó, um título. Deixa eu ver até se eu posso utilizar o grid dentro dessa daqui, ó. Mas aqui a gente tem uma imagem, né? O ícone, o título e o subtítulo aqui, né? Uma descrição. Eu vou fazer o seguinte, eu vou utilizar esse daqui como uma div envolvendo esses dois. E esse P aqui vai ficar por fora, tá? Então vai ter aqui, ó, card, né? Caramba, eu devia ter instalado uma extensão que eu consigo marcar na tela, né? Então aqui vai ser card, né? Caramba. Vamos fazer o seguinte, espera aí, ó. Vou pegar aqui, vamos vir aqui no Figma. A internet está lentinha hoje, hein? Então essa é a vantagem, pessoal, que eu estou fazendo aqui. Isso aqui não é um curso, né? É um produto que eu vou abrindo layouts e vou fazendo do zero, né? Se enquadra basicamente no formato de curso, né? Mas assim, eu quero deixar a mostra para vocês, né? Até porque eu não tenho nada para esconder aqui também, tá? Mas eu vou fazer o seguinte, vou vir aqui no FigJam, e o meu Fig é uma bagunça, né? Vou anotar aqui, vou jogar, colar ele aqui, ó. Só para eu poder fazer isso daqui com vocês, ó. Pegar a canetinha aqui, vou fazer o seguinte, ó. Aqui a gente vai ser a div, né, que é a card, que é a card que eu já coloquei ali, que é a card item, na verdade, né, que os cards são os que estão envolvendo tudo aqui, né. E aí aqui eu vou colocar uma outra div envolvendo aqui. Aí aqui vai ter o ícone dentro dessa div e aqui vai ter o H4, né. E aí esse elemento aqui ó, vai ficar separado aqui também, ó. Ficou uma bosta isso aqui, mas tudo bem. Então vamos lá. Então aqui, ó, card item, né? Então, que é uma div, aí card item title wrapper, tá? Porque ele está envolvendo o título, né? Ele está envolvendo o título, que vai o ícone e o título. Eu coloco card item title wrapper, tá? Geralmente eu não faço dessa forma aqui, tá, pessoal? Eu já viria aqui, eu colocaria, por exemplo, card title, tiraria o item daqui, ó, item wrapper. É para economizar mesmo palavras aqui dentro do DOM, tá? Mas como eu estou ensinando aqui a vocês, né, eu estou mostrando aqui como faz. Não digo que é a maneira correta, né? Lembra aquilo que eu falei. A classe você pode colocar o que vocês quiser. Mas só para manter a semântica, que na hora que você estiver batendo o olho e estiver acompanhando aqui, é só para você entender o que é cada coisa, tá? Agora que eu reparei, eu vou dar um zoom aqui na tela, que eu vi que no outro vídeo lá, deu para ver, mas ficou um pouquinho pequeno, tá? Vamos lá. Vou dar mais um zoom aqui, ó, para ficar grande mesmo, para aparecer para vocês. E aí aqui é o ícone, né? Eu vou colocar aqui ó, IMG, tá lá no Assets, IMG, aí controle. Eu exportei, eu joguei na pasta, peraí, acho que eu não joguei na pasta, né? Funcionalidade, downloads, controle icon, eu não joguei na pasta. Vamos pegar aqui, vou jogar aqui dentro. Então aqui é controle icon 1, ícone aqui, na verdade,
A gente tem que colocar na gestão no ritmo do seu dia. Então, vamos lá. Gestão do ritmo do seu dia. E aí aqui é o H4, é o card title, tá? Na verdade, peraí, vamos voltar aqui, ó. Card, item type. E aqui card title, item title, tá? E aqui esse título aqui, né? Ó. 4. E aqui o P é o card item description, né? A gente tem que pegar aqui do Figma. Achei que essa aula ia ser pequena, mas já está 15 minutos já. Não tem problema. Esse outro item aqui, ele segue essa mesma estrutura, né? Vamos só reaproveitar aqui e mudar aqui, ó, pro 2. Vamos só ver qual que é o título aqui, né? Ó. Lucro, claro, em tempo real. A gente muda aqui os dois de uma vez, ó. Ctrl D só para selecionar os dois aqui. E aqui é... Beleza. Já o terceiro, ele tem o ícone aqui, ó, do lado, né? Ó. Então a gente pode fazer quase a mesma coisa, né? Só que a gente vai deixar o ícone agora isolado e aqui deixar o título, o título e a descrição aqui dentro de uma div envolvendo elas, né? Deixa eu ver se dá para fazer de outra forma até. Não, vamos fazer dessa forma mesmo, tá? Vamos lá. Card item, vamos fechar esse aqui. Fechar esse aqui. Aqui a gente vai dar também card item, tá? Eu não vou colocar nenhuma classe aqui agora nessa daqui, ó, porque, lembra, né? Essa aqui é diferente, né? Ó. Essa daqui, por mais que seja card item também, que a gente está dando o nome aqui para ela, essas outras são card items também, só que a estrutura dela é diferente. Também tem um fundo aqui branco, né? Ó. Então, só que a gente vai estilizar esse card item aqui pelo pseudoseletor, tá? O NTH Child, beleza? Mas vamos deixar isso para depois. Então vamos colocar aqui a imagem, Assets, MG, Controle, Thumb 3. E aqui o nome é Acompanhamento Mobile. Aqui, ó, vamos colocar aquele low... Não, eu lembrei que a gente vai fazer isso no final, né? Que é para otimização. Aqui a gente coloca uma div, né? Então aqui é card item infos. E aí aqui a gente joga o H4 normal, né? Card item title. Que é também aqui acompanhamento mobile. E aqui P, card item description, tá? Lembrando, tá, pessoal? Qualquer dúvida que tiver, pode mandar aqui na área de membros ou pode me chamar também, tá? Eu recomendo mandar aqui nos comentários, tá? Porque daí talvez a sua dúvida fica sendo a dúvida de outra pessoa também. Daí eu respondo, já respondo todo mundo também. Beleza? Vamos ver aqui como que tá aqui o Dom. Beleza, né? Uma bagunça aqui só, mas isso aí sem problema. Agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos pegar a imagem, né? Essa imagem aqui, vamos jogar aqui também, né? Só que ela, vamos jogar aqui em cima, ó. IMG, Assets, IMG, Controle, Thumb, Telas. Tá? Se a gente for olhar o content, a gente só tem dois filhos diretos, né? A imagem e o content infos. Beleza? Beleza. Vamos fazer o seguinte agora, vamos estilizar, né? Vamos vir para o CSS aqui, ó. Vamos lá aqui no final, né? Ó. Controle total. Section, controle total. Então nós temos aqui, né, o controle. Deixa eu dar uma olhadinha.
Vamos pegar aqui do porquê. Ó, vamos utilizar as mesmas coisas. Estou utilizando margem top também, tá? Ó. Margem top de 20. A estrutura aqui ficou na mesma, né? Ó. Replicou a mesma de cima. Ó. Replicou a mesma de cima. Só aqui que ele cortou aqui, né? Deixa aqui para baixo, mas depois a gente pode falar somente com esse H2 aqui, mas vamos deixar aqui por enquanto, tá? E aqui a gente vai falar com controle, content. Vamos fazer o seguinte. Vamos dar um position relative, tá? Porque na imagem a gente vai ter que utilizar o position absolute. Vamos ver que cor que é essa daqui. Vamos ver que cor que é. 24 de border radius. Então vamos lá. Background. Border radius 4px. Eu sei que tem um padding aqui, né? Um padding de 60. Então, padding 60 pixels. A gente está usando o REM, né? 60 para cima, 0 para o lado direito, 60 para baixo, 60 para o outro lado. Tá? Beleza. Controle. Vamos falar agora com controle. Content. Vamos falar com aí os IMG direto, que no caso é somente essa imagem aqui, né? Ó, os filhos direto. Quando a gente coloca esse seletor, o que quer dizer? Eu quero selecionar os filhos direto desse elemento aqui, tá? Ó. Como só tem um IMG, beleza, a gente pode utilizar dessa forma aqui, tá? Ó. Mas se tivesse por acaso aqui um outro IMG nessa mesma hierarquia aqui, ele ia selecionar os dois, tá? Se a gente faz isso daqui, ó, controle IMG, ele vai selecionar todos os IMGs que estão dentro de content. Isso serve para esse, mas também vai pegar os IMGs que estão aqui dentro de card items, tá? Ó, que a gente não quer. Então vamos lá. Vou manter isso daqui ó, como filho direto. E aí a gente vai colocar aqui ó, como position absolute. Tá? Vamos ver como que ficou. Ó. Com position absolute, tá vendo que ele perdeu a posição dele no DOM, né? E ele ficou por cima porque os elementos que estavam embaixo dele passaram a vir pegar o lugar dele, né? A gente vai posicionar ela aqui agora, ó. Vou dar aqui um right de menos 400 px, tá? Só para ele ir para o lado, ó. Vou mudar mais ainda, vamos colocar 500. Só para ele passar para cá, ó. Beleza. E aí no content, pessoal, o que a gente tem que fazer, ó? Dar um overflow hidden, tá? Daí ele corta a imagem, ó. E aí beleza, ó. E agora no content, no controle, content, content infos, vamos dar aqui um max rediff de 50%, só para ele limitar o conteúdo dele aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui termina aqui no meu hub. Aqui tem bastante. Posso jogar mais um pouquinho para lá ainda, ó. Posso jogar por 600 mesmo. Na verdade aqui vai ser 580. Beleza, não vou me apegar muito nisso, tá? Mas vamos lá. Controle, content, ponto, content title, fonte rediff, deve ter 3.3 range, deixa eu ver. Vamos dar uma olhada aqui, né? 40 semi-bold. É 4, 600, né, que é semi-bold. E medium
e o controle.content, content description, né? Font size 16 pixels. Eu já até esqueci, já. 16. E ele aqui, ó, vamos fazer o seguinte, ó, no content, vamos também é osso, né? Vamos no content info, porque em vez da gente colocar aqui um display flags, um flex direction column, e aqui, perdão, no content infos aqui, na verdade é o content infos, espera aí, content infos, a gente tem que dar, não, vamos manter aqui por enquanto, porque tá tudo junto aqui, não tem problema. Aí agora no controle, content, cards, vamos dar só um margem top de 6 rem, pra gente ver aqui, só para tirar um pouco do espaço, tá? Mas eu tô achando aqui muito grudado, mas não tem problema, vamos deixar assim por enquanto. Aí no content também, ó, vamos dar uma margem top de 4 rem. Só para ele sair um pouquinho daqui, né? Desgrudar aqui, ó. E no cards, pessoal, vamos lá, ó. Vamos falar com o famoso display grid, tá? E aí aqui é o seguinte, ó. Vamos vir aqui no Figma, ó. Fecha logo. Aqui, pessoal, é o seguinte, ó, o grid, a gente deu um display grid, a gente quer falar que esses elementos aqui, eles vão caber dentro de um grid, né? Cada elemento filho direto que vai dentro de um elemento que é o display grid, ele ocupa um espaço dentro do grid, né? E o grid, a gente tem as colunas e as linhas, né? As colunas de um grid, a gente pode, por exemplo, se a gente colocar um grid de um FR, um FR, um FR, que o FR é fração, a gente quer dizer o seguinte, que vai ter 3 colunas. Nesse caso aqui, nós queremos que tenha 2 colunas, tá? Então vai ter esse elemento aqui que ocupa a primeira coluna e esse que ocupa a segunda coluna. Esse elemento aqui, a gente vai dizer e forçar para ele que ele ocupa a coluna toda, da 1 até o final, tá? E as colunas a gente conta o seguinte, ó. Começa aqui, ó, 1, 2, 3, tá? Então vamos fazer o seguinte, ó. Grid, template, columns, tá? Um FR, um FR. Beleza. Se a gente for olhar aqui agora, ó, já ficou um do lado do outro, esse aqui. E aí assim, esse aqui ele não foi até o final, por quê? Porque todo o grid está definido aqui, ó, vamos inspecionar para vocês verem, ó. O grid que está definido, ó, como duas colunas, né? Ó. Uma, duas, aí depois, quando não tem mais colunas, esses elementos que estão aqui dentro dele, ó, o card item pegou a primeira coluna, esse segundo card item pegou a segunda coluna, e esse terceiro ele foi para a coluna de baixo, tá? Como não tem nenhuma aqui pro lado, ele quebra aqui para baixo, beleza? Aí o que a gente vai fazer aqui agora, ó? Vamos estilizando aqui, ó, vamos dar um gap aqui, ó, de... Deixa eu ver quanto que tá o gap aqui em cada um deles. Deve estar de 32 rens, né? Ó, que também tá 32 entre cada um, tá? 3.2 rem, na verdade, é 32 pixels, então tá 3.2 rem. Beleza. Separou ali. Aí o card items aqui, né? Então vamos lá. Controle, content, aí cards, card item, tá? Só um adendo aqui, tá, pessoal? Eu não gosto de fazer essa estrutura aqui, ó. Por exemplo, tem aqui, ó, controle, né? Aí eu tô falando com a content,
estou falando com a cards, estou falando com a card items, porque, cara, isso aqui é maçante de fazer isso aqui dentro do CSS. Tá? Tem toda hora que a gente está colocando controle, content, cards, card items, tá? Existem compiladores de CSS, tá? Que, por exemplo, eu vou fazer aqui, ele até funciona até hoje, ele até funciona essa estrutura que eu vou fazer aqui no CSS, no CSS, só que eu não recomendo porque alguns navegadores ainda não suportam, tá? Mas, por exemplo, poderia fazer isso daqui, ó. Quer ver, ó? Controle. Poderia fazer isso aqui, ó. Content. E aí, ó. Cards. Card items. Porque daí eu não preciso ficar repetindo isso aqui toda hora, ó. Controle, não preciso ficar digitando isso, ó. Se eu quero falar com a controle, eu venho aqui e coloco a propriedade aqui dentro, ó. Por exemplo, background red, né? Deixa eu até deletar isso daqui. Deixa eu até vir aqui, ó. Vamos ver se ele vai funcionar, ó. Deixa eu ver, ó. Ele até funciona, tá vendo, ó? Essa estrutura aqui, no CSS, ela até funciona. No CSS padrão, né? Só que eu não recomendo fazer dessa forma. Eu recomendo utilizar compiladores de CSS. Depois, se quiser, eu posso até mostrar para vocês. Tem o Post CSS e tem o SAS, né? Que é justamente você escreve dessa forma. Você consegue até colocar consegue até colocar minificações, né, de códigos, escrever menos códigos e aí ele compila para um CSS original, tá? Mas eu não recomendo fazer isso diretamente no CSS, tá? Porque por mais que hoje os navegadores suportam isso daqui, tá? Que é cascata, na verdade é nesting o nome que se chama, né? Que é fazer essa cadeia aqui, né? Que daí, isso daqui nada mais é que isso daqui, ó. Isso daqui, ó. Essa estrutura nada mais é, por exemplo, quero falar com card items, nada mais é que isso daqui, ó. Controle, o que eu fiz ali em cima, ó. Só que para não ter que ficar toda hora ficar escrevendo isso daqui, a gente pode fazer essa estrutura aqui, ó, e falar diretamente aqui dentro, ó. Então, o SAS, quando você faz isso daqui, ele compila para o CSS, você vai escrever dessa forma minificada aqui, né, ó, ele vai automaticamente converter para essas daqui, ó. Entendeu? Mas vamos deletar essa daqui. Vamos seguir nesse modelo aqui. Mas assim, eu estava falando, né, eu não gosto de fazer isso aqui, fica muito verboso, né? Toda hora ficar escrevendo isso daqui, ó. Toda hora tem que ficar fazendo esse filtro, né? Afunilando aqui as classes, né? O que eu gosto de fazer quando é assim, páginas assim mais genéricas, né? Genéricas que eu digo é o seguinte: landing pages que às vezes não vai ter outros estilos influenciando, né? Então eu gosto de fazer o seguinte: eu já veria aqui, ó, por exemplo, card items. Nesse card items aqui, ó, nesse wrapper, ó, eu já faria isso daqui, ó, controle, talvez, controle, card, item, não, card, ver como que estava o nome aqui. Peraí, só para eu saber. Seria o card do controle. Então seria controle, card, title, wrapper, por exemplo. Eu faria isso daqui. Daí eu pegaria diretamente essa classe aqui, ó. Em vez de eu fazer isso tudo aqui, para chegar lá no card item wrapper, eu só venho aqui e falo com ela direto, né? Aí sim, eu tenho que me certificar de não utilizar essa mesma classe em outro elemento, né? Porque senão ele vai utilizar, o elemento vai utilizar isso daqui, vai utilizar as propriedades que eu colocar aqui, tá? Então, eu geralmente nas minhas páginas não faço dessa forma porque eu economizo de ficar escrevendo um pouco de CSS, muito CSS, tá? E fica menos verboso, né? Mas vamos só manter essa forma aqui, só para vocês pegarem dessa forma aqui, tá? Então vamos lá. Eu quero falar com o cara de item wrapper, né? Olha como que ficou gigante isso daqui, ó. Eu posso até simplificar, ó. Eu posso até tirar o card de items, tá? Ó. Porque dentro dentro de cards, o card items title wrapper só vai estar dentro de card items, não vai estar em outro lugar, tá? Então eu posso até falar com isso daqui, ó. Tá? Eu poderia também até tirar o cards, tá? Ó. Poderia deixar o content, ó.
do controle e do content, poderia falar com ele também. Eu poderia também até simplificar melhor ainda, posso até tirar o content, tá? Porque eu estou falando com a card item title wrapper que está dentro do controle, tá? Então, assim, eu estou fazendo dessa forma mais verbosa, é porque é só para vocês aprenderem, tá? Mas nada impede de vocês irem aqui, ó, tirar esse content aqui, ó. Tirar esse content, porque vai funcionar da mesma forma, porque tá falando com cards que tá dentro do controle, tá bom? Isso daqui é só para vocês afunilarem melhor. Quiser fazer um filtro mais avançado, né? Porque assim, quanto maior o filtro você coloca num elemento aqui no CSS, ele vai, a propriedade que você coloca vai ter controle sobre um outro elemento que estiver jogado. Por exemplo, aqui, ó, eu falei aqui, né, ó, eu tenho aqui, quer ver, ó, vou fazer até o seguinte, ó, vou jogar aqui, ó, controle, vou colocar aqui, ó, color red e vou colocar aqui, ó, color orange. Tá? Vamos ver qual que vai ser aplicado, ó. Se você for olhar aqui, ó, ele foi aplicado o orange. Por quê, ó? Porque, cadê aqui, ó? Porque esse filtro aqui, ó, essa classe aqui, ela tá jogada às ventas, né? Beleza, se não tivesse essa aqui ia ser aplicada. Só que essa daqui, ela é mais direta, né? Ela fala com a controle, com a card item title wrap que está dentro da controle. Então, essa se sobressai sobre essa daqui, tá? Então, anota isso daí, tá? Nossa, 36 minutos de aula, eu falo pra cacete, velho. Eu poderia ter, em 10 minutos, eu poderia ter terminado essa aula. Aí deixa o feedback também, tá, pessoal? Deixa o feedback justamente para isso. Vocês preferem uma aula assim, pô, 1 hora, mas vocês aprendam. Beleza, eu tenho na minha concepção é o seguinte, se eu conseguir passar em menos tempo e vocês conseguirem entender, beleza, né? Tempo é dinheiro, né? Vocês aprendem e parte para um outro ensinamento. Mas, como eu sou muito prolixo, já deu 30 minutos, quase 40 minutos aqui agora, né? Mas se nesses 40 minutos, eu vou 50 que der essa aula, vocês aprenderem também, é o que vale. Né? O importante é vocês aprenderem, beleza? Então vamos lá, vamos tirar aqui, tiramos, né? Vamos tirar esse. Vamos manter essa forma aqui mesmo, ó. E aqui a gente vai jogar um display flex, né? Porque a gente quer que o ícone e o texto fiquem um do lado do outro aqui. Deixa eu ver só por que ele ficou aqui. Pera aí, vamos só ver aqui, ó. Card item title. Ué, eu não joguei a imagem? Pera aí. Ah, tem aqui, ó, pera aí. Eu coloquei errado, pera aí. Aqui, o P é por fora aqui da div, tá? Que a div tem que envolver só o ícone e o H4, né? Então aqui também, ó, o P. Não, esse aqui é o último. Então, pera aí. Então esses dois aqui, ó. Ué, cadê o card items? Aqui, ó. Esse P aqui, fica aqui por fora, ó. Agora sim, né? Ficou um do lado do outro. E aqui a gente vai dar um gap de 12 pixels. E aí a gente pode falar aqui agora com controle card item title font size, acho que é de 2.8 rem. Não. É 20 semi-bold, meu Deus do céu. 20 e que é 600, né? Aqui, vamos só fazer o seguinte aqui no controle infos aqui, vamos deixar o max width de 60%, tá? Ele pega mais para cá ainda. Na verdade, 55. E aí no card title, card item, cadê?
a gente pode... Ah, na verdade, não. Vamos fazer o seguinte, pode tirar isso aqui. Vamos deixar aqui por enquanto. No controle, área de item description. Vou jogar um margin top aqui de 16. Para ele descolar daqui de cima. E aqui é 14, né? Size 14 pixels. Fechou. E aí agora nesse daqui, ó, o que a gente vai fazer, ó? Então aqui, ó. Controle, card item. NTH Shield 3. Vai falar o seguinte, ó. Que o grid column, ele vai pegar da primeira até a terceira, tá, ó. Na verdade aqui eu errei aqui, né? Então, olha, já acabou pegando aqui, ó, do final, ó. Se a gente for inspecionar aqui, ó, card item, ó, ele tá pegando grid column do 1 até o 3, ó. O grid column nada mais é que um shorthand para grid column start termina, começa na 1, grid column end termina na 3, tá? Ó que interessante o grid, pessoal. Se a gente coloca isso aqui, ó, 2 a 3, ele vai começar da 2 e vai ficar na 3. Esse espacinho aqui ficou em branco, ó. Ele pula, ó. Então depois se quiser uma aula de grid, manda aí também, tá? Eu posso fazer criar começar a criar uns layouts com vocês com grid, só para vocês aprenderem. Então aqui vamos só dar um refresh aqui, né? Só para ele voltar ali pro normal. Aqui a gente tem um background branco, né? Um border radius, acho que é 16 pixels. E tem um padding de 16 pixels aqui também, ó. Na verdade eu tô chutando, mas não é nada disso, né? É 20, deixa eu ver. 24, 24, 24. Fico chutando, querendo dar o bam, bam, mas eu erro também, ó. 24, beleza. E aí aqui a gente tem, nesse card items, é um display flex, align items center, centralizar aqui, e um gap de 12 pixels, é 12 ou 16, deixa eu ver, é 24 também, 24 também. Se eu não me engano, esse parágrafo aqui é maiorzinho, né? Mas eu gostei que ele fique pequeno, tá? E aí faltou. Vamos fazer o seguinte aqui, ó. No controle content description, vamos colocar um max rediff 500px. Eu não estou gostando dele até o final, tá? Ou a gente pode fazer o seguinte, ó. Tira o max rediff. E aí aqui. Cadê? Dá um BR aqui, que é um break line. Só para ele quebrar a linha aqui, tá? Ó. E aqui também o título, eu não gostei também dele no final, só que o título a gente vai ter que dar um max rediff, né? Vamos lá, max rediff de 550px, vamos ver se vai ficar legal. Não, aquele D ali, eu não solto ali, não me ganhou, não. Beleza. Eu também tô achando muito grudado, né? Vamos dar aqui um margem bottom de 16 pixels. E aí faltou a imagem da flecha, né? Então vamos lá, vamos jogar ela aqui também, ó.
Aí, ó, agora já vai entrar numa coisa aqui, ó. Eu acho que eu não peguei ela, né? Downloads, controle flash. Agora, ó, ele ficou também com Position Absolute. Porque lembra, né? Ó, aqui, ó, tô falando com o filho direto. Como também aquela flash é filho direto, ele jogou também lá pro final, né? Ó. Vamos fazer o seguinte, ó. Controle, Content, IMG, MTH Child. Na verdade é a primeira, né? Eu dupliquei. Caramba, eu fiz isso agora e não lembro. É a segunda. É a segunda. Isso aqui, pessoal, poderia vir aqui e colocar uma classe nessa daqui, ó. Colocar uma classe aqui, ó. Colocar, por exemplo, controle, flecha. E daí, em vez de fazer isso tudo aqui, ó, eu só coloco aqui, ó, controle e flecha, tá? Eu vou manter essa forma aqui, ó. Que muitas pessoas não entendem esse tipo de seleção, tá? NTH Child, o que que faz, filho direto, seleciona filho direto, selecionar o filho e irmão. Então, eu vou tentar fazer nas aulas dessa forma, porque, beleza, colocar uma classe aqui, estilizar a classe aqui direto, é a coisa mais fácil do mundo, tá? Mas eu quero que vocês aprendam isso daqui, tá? Por quê? Eu já peguei muito trabalho, pessoal, que eu não tive acesso. As pessoas às vezes queriam mudar um dashboard, por exemplo, né? Só que eu não teria acesso ao código-fonte do dashboard. Eu tenho acesso eu tinha um acesso ao dashboard, só que eu tinha acesso a um campo no dashboard, lá no painel administrativo, para adicionar código CSS. Né? Eu não tinha acesso ao código-fonte, para mudar diretamente no código-fonte. E às vezes as pessoas queriam que eu mudasse, né? Queria mudar, por exemplo, um posicionamento de um elemento ali dentro de uma div. Só que essas divs não tinha classes para eu poder falar diretamente com o nome da classe. Então o que eu tive que fazer? Uma seleção bruta dessa forma aqui. Selecionar a quinta div que está dentro da div tal, né? E cara, eu cobrei muito bem para fazer isso. Né? Um trabalhinho ali, tipo assim, de 2 horinhas ali no máximo, né? Que tinha que ficar. Porque assim, é um trabalho tipo de ratinho, né? Tem que ficar inspecionando a página, fazendo CSS meio que na mão. E isso, beleza, foi antes também da IA, né? Mas foi assim, um trabalhinho de 2 horas, né? O cliente estava querendo de tudo qualquer jeito, foi, se não me engano, R$ 800, né? Por um negócio bobo desse, né? Mas assim, só eu sabia fazer, né? Estava disponível para fazer e só eu sabia fazer, beleza? Então vamos lá, ó, vamos falar com isso daqui, ó, vamos jogar só aqui um, um write de 100 px, só para ver se ele veio para cá, ó, ele veio para cá, tá vendo? Ele sobressaiu. Só que esse daqui, vamos tentar jogar ele pro meio da tela, né? Ó. Então vamos fazer o seguinte, ó, write, vamos jogar 50%. Já ficou ali legal ali, né? Ó. E aí vamos jogar aquele transform, translate x, menos 50, né? Gambiarra que tem aqui para centralizar exatamente. Na verdade não deu certo porque, deixa eu ver, era menos 50. Ele ficou exatamente certinho, né? Ó. Vamos comparar aqui no Figma, ó. Então, pessoal, quase 1 hora de aula, 50 minutos. Né? Na minha cabeça eu achei que ia ser 15 minutos, mas de fato daria para fazer 15 minutos aqui, né? Mas talvez se eu não estivesse conversando com vocês aqui, talvez explicando o que eu iria fazer, vocês só iam ficar só olhando o Figma tela, Figma VS Code tela. Eu faria em 10 minutos, mas vocês talvez não iam aprender nada, tá? Mas deixe feedback se vocês preferem uma aula curta, não falando tanto, ou se essa daqui foi perfeita, tá? Não, foi legal, entendi tudo, Roger, beleza?
Novamente, né? Mobile de tudo isso aqui vai ficar para uma aula só, tá? Uma aula, talvez duas aulas, tá? Porque, como eu falei, né? Eu falo demais, talvez deva levar duas aulas aí. Mas o importante é vocês aprenderem. Beleza? Nos vemos na próxima aula.